E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse breve vídeo é para esclarecer algumas regras referentes à nossa audiência civil simulada nos sétimos períodos A e B da Faculdade Evangélica de Goianésia. Acompanhe comigo nos slides. Primeira orientação: a audiência simulada tem caráter pedagógico. Embora o nervosismo seja natural, tente manter o equilíbrio para não prejudicar o seu desempenho. Olha aqui, é natural para quem não está acostumado com o ambiente forense ficar nervoso, trêmulo, com a voz embargada. Não é necessário ficar assim na audiência simulada. Até porque o excesso de nervosismo pode atrapalhar o seu raciocínio, a sua argumentação, então tente manter no máximo possível o equilíbrio, ok? Segunda instrução na tela. Quando realizado o pregão, deverão entrar na sala de audiência simulada apenas autor e réu, acompanhado de seus respectivos advogados. Alunos de outros grupos poderão participar, desde que não sejam testemunhas do processo. Então percebam, esta orientação ela precisa ser adaptada para audiência online. Isso aqui é aplicado nas audiências presenciais. No aplicativo Zoom, eu serei o anfitrião. Então, eu vou controlar a presença dos alunos na sala, ok? Então, vamos adaptar isso aqui para o ambiente virtual. Vão entrar o autor, o réu, o advogado do autor e o advogado do réu. E depois, nós vamos chamar as testemunhas. Evidentemente que no momento em que for ser colhido o depoimento pessoal do autor, o réu vai ter que sair da sala, tá certo? Vai ficar só o seu advogado. Terceira instrução. No início da audiência, será realizada a tentativa de conciliação. As partes, por óbvio, não deverão transigir, mas serão feitos esclarecimentos de como isso ocorre na prática. No início da audiência, eu vou apresentar alguns detalhes acerca da técnica de conciliação ou mediação. Evidentemente, vocês não vão transigir, não vão negociar, porque o nosso objetivo é simular os atos processuais na audiência de instrução e julgamento. Quarto, após a tentativa de conciliação, o processo será instruído com provas orais. Primeiro com depoimento pessoal do autor, depois depoimento pessoal do réu. Minha gente, é o seguinte, eu comecei a ministrar essa disciplina em 2016, aqui na Faculdade Evangélica de Goianésia. Eu não lembro mais qual período e qual ano, nem qual foi o aluno que me fez esse questionamento. Mas alguém me questionou: professor, eu preciso levar testemunha nessa audiência? O meu cliente tem que falar? Ora bolas. Gente, a audiência de instrução e julgamento é para produzir prova oral. E quais são as duas espécies de prova oral que são produzidas em uma audiência de instrução? É o depoimento pessoal do autor do réu e a oitiva de testemunhas, tá certo? Então, tanto o autor quanto o réu deverão ser ouvidos nesta audiência. Então, percebam, o acadêmico, a acadêmica que for fazer o papel de autor ou o papel de réu, deverá estar preparado para dramatizar o ato processual, denominado depoimento pessoal do autor ou do réu, nesta audiência. Tá certo? Quinta, observe que enquanto o autor estiver depondo, o réu deverá retirar-se da sala de audiências. Como vou controlar isso no Zoom? Quando o autor estiver depondo, o réu vai sair. Até porque eu, na condição de anfitrião, vou autorizar ou desautorizar a permanência do autor, do réu ou dos advogados na sala virtual, ok? Sexta, após o depoimento do autor, o réu será chamado para depor. O autor, uma vez colhido seu depoimento, poderá permanecer na sala. No ambiente virtual será da mesma forma, tá? Uma vez que o autor depôs, nós vamos chamar o réu vai entrar no ambiente virtual, o autor pode permanecer. Evidentemente que depois que o autor depôs, ele não vai poder falar mais, tá certo? Aí nós vamos ouvir o réu, o autor vai só ouvir, ele não vai falar mais. Exceto se o autor fizer também o papel de advogado. Aí nessa hipótese ele poderá atuar como advogado e poderá fazer o uso da palavra. Sétima, o advogado do réu fará perguntas ao autor.
O advogado do autor fará perguntas ao réu. Por fim, o juiz fará perguntas, se necessário, para esclarecimento de outros fatos. Só um detalhe: nas audiências reais, é o juiz que faz primeiro as perguntas. Evidentemente, por uma questão lógica, eu não vou tirar a oportunidade de vocês, tá certo? Então, primeiro vocês vão formular as perguntas. Se eventualmente eu verificar que há necessidade de perguntar outras questões, aí eu vou formular algumas perguntas. Mas a prioridade é de vocês, tá certo? E atentem para um detalhe em relação à prova deponencial, que é o depoimento pessoal do autor e o depoimento pessoal do réu. O autor formula perguntas para o réu e o réu formula perguntas para o autor. Compreenderam? Isso significa que o advogado não vai colher depoimento pessoal do seu próprio constituinte. Então vamos dar um exemplo. Se a Isadora é advogada da autora, na audiência simulada, ela vai formular perguntas para a parte contrária. E a parte contrária vai fazer perguntas para o constituinte da Isadora. Compreenderam? Esse é o detalhe da 7ª instrução. 8ª. Ouvido o réu, serão chamadas as testemunhas para depor. Primeiro, as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Não poderão permanecer na sala as testemunhas que ainda não foram ouvidas. Na dinâmica da audiência presencial, é muito fácil controlar isso aqui. No ambiente virtual, eu vou tentar fazer o controle, sendo o anfitrião das reuniões no Zoom. Agora, eu sei que existe o contato de vocês por meio do WhatsApp e outros meios. Gente, é o seguinte, o objetivo é aproximar vocês da prática real. Então, se você, de alguma forma, fraudar o processo, de forma que o advogado mantém contato com o seu constituinte no momento em que não pode ter contato, e o advogado está mantendo contato com a testemunha de forma que não pode manter o contato, olha, eu lamento. Isso não vai chegar ao meu conhecimento porque eu não tenho bola de cristal, mas o prejuízo é para o próprio acadêmico, é para o próprio grupo, tá? Isso não colabora, tá certo? Para funcionar, nós temos que aproximar o máximo possível a audiência simulada da audiência real. Então percebam, por uma sina do destino, nós não vamos poder fazer essa audiência presencial. Então eu gostaria sinceramente de contar com a colaboração de vocês. Vamos ser éticos, vamos ser honestos. Aqui, gente, não está em jogo o dinheiro, a liberdade, o patrimônio de ninguém. Nós estamos aqui para aprender, vocês estão aqui para aprender. Tá? Eu aprender com vocês, vocês aprender comigo. Tá certo? Então não vamos fraudar o processo, não. Tá certo? Deixa para manter contato depois que a audiência terminar. Ok? Eu conto com vocês. 9ª. As testemunhas do autor serão ouvidas primeiramente pelo advogado do autor. Depois, o advogado do réu poderá formular perguntas. Em se tratando das testemunhas, o raciocínio é diferente. Percebam, quando se trata do depoimento pessoal, o advogado do autor não ouve o autor. O advogado do réu não ouve o réu. O advogado do autor vai ouvir o réu, o advogado do réu vai ouvir o autor. Agora, quando se trata de oitiva de testemunhas, o advogado do autor poderá formular perguntas para as testemunhas que foram arroladas pelo autor e para as testemunhas que foram arroladas pelo réu. Agora, o Código de Processo Civil impõe uma ordem. Por exemplo, as testemunhas que foram arroladas pelo autor serão ouvidas primeiro pelo autor e depois serão ouvidas pelo advogado do réu. As testemunhas que foram arroladas pelo réu serão ouvidas primeiramente pelo advogado do réu e depois ouvidas pelo advogado do autor. Compreenderam? 10ª. As testemunhas do réu serão ouvidas primeiramente pelo advogado do réu. Depois, o advogado do autor poderá formular perguntas conforme já esclareci. 11ª. Se for necessário, o juiz formulará perguntas às testemunhas. Na prática real, o juiz é o sujeito processual que colhe primeiramente o depoimento. Na prática simulada, por questões óbvias que eu já expliquei, o juiz só fará as perguntas após os advogados. 12ª. Lembre-se, o depoimento pessoal das partes e o depoimento das testemunhas deverão ser pertinentes. Isso significa que será objeto de avaliação o conhecimento dos acadêmicos que atuarem como partes ou testemunhas quanto aos fatos articulados na inicial e na
contestação. Pessoal, é muito comum nas audiências simuladas os alunos ficarem em dúvida o que devo perguntar. E quem faz o papel de testemunha, quem faz o papel de autor ou de réu, ficar na dúvida o que devo falar. Quem faz o papel de autor, papel de réu, vai responder o que for perguntado. Então, quem faz o papel de advogado tem que ser muito criterioso na formulação das perguntas, tá certo? Pergunte aquilo que é pertinente ao processo. Você não vai formular pergunta que nada esclarece acerca dos fatos controvertidos nos autos. E as perguntas devem ser as mais objetivas possíveis. 13ª. Após a oitiva das testemunhas, o juiz dará oportunidade aos advogados, primeiro do autor, depois do réu, para as alegações finais. Cada um terá o prazo de 5 minutos. Pessoal, não mais de 5 minutos. Não precisa gastar os 5 minutos, mas é no máximo 5 minutos. Ok? 14ª. Durante o depoimento das partes e da oitiva das testemunhas, os advogados já deverão elaborar o roteiro das alegações finais. Então presta atenção. As alegações finais não é uma peça pronta que você leva para a audiência. As alegações finais, elas têm por objeto justamente a ocorrência dos fatos na audiência de instrução e julgamento. É a partir da audiência de instrução e julgamento que você formula as alegações finais. Então percebam, a obra-prima das alegações finais é justamente a audiência de instrução e julgamento. 15ª. Não é necessário expor as alegações com entonação vocal elevada, de modo retórico e eloquente. Basta ler as anotações feitas durante a audiência e, se for necessário, esclarecer de forma concisa pontos julgados importantes para subsidiar a tese autoral ou de defesa. Então percebam, é muito comum nas alegações finais os alunos confundirem a atuação do advogado no tribunal do júri em uma audiência civil. Não é necessária a elaboração das alegações finais de forma retórica, eloquente, com entonação de voz elevada, com emoção. Não precisa. É suficiente que você leia as anotações e faça considerações de forma bem tranquila. Uma leitura em alto e bom som, mas sem dramatizar de forma teatral as alegações finais. Isso não é necessário, pelo menos no juízo civil. Lá no tribunal do júri, lá na audiência criminal, são outros detalhes. Aqui na audiência civil é absolutamente dispensável. 16ª. Recomenda-se que todos os integrantes do grupo ou todos os que participarão detenham conhecimento detalhado sobre os autos, para evitar surpresas. Conhecimento detalhado envolve data dos fatos, pessoas envolvidas, local dos fatos, endereço das partes, endereço e nome completo das testemunhas, provas juntadas aos autos, etc. Gente, pasme. É muito comum, todo semestre, eu lidar com grupos, com pessoas que fazem o papel de autor, réu, testemunha, que não conhecem o processo. O João da Silva e a Maria, por exemplo, acadêmicos do 7º período A, por exemplo, né, estão lá no grupo número 7, um exemplo. Aí tem um caso. Aí o João da Silva vai fazer o papel de autor. Ele não sabe dados como, por exemplo, o nome completo, o endereço da casa em que ele mora, detalhes do fato, por exemplo, o dia que aconteceu o acidente, a idade do filho, se o filho estudava ou se o filho não estudava, se o filho trabalhava ou não trabalhava, qual que era a renda do filho, informações que estão nos autos. A parte autora não saber explicar isso. Então, gente, isso é inadmissível e é objeto de avaliação durante a audiência. Fiquem atentos a essa regra, 16ª, ok? Próxima regra, 17ª. Não é necessário chamar o juiz de excelentíssimo ou meritíssimo, basta o vocativo excelência. Também é outro detalhe que alguns acadêmicos, por não terem o contato com a prática forense, acabam por chamar o juiz de excelentíssimo, de meritíssimo, oralmente. Não é usual, tá certo? Professor, é errado chamar o juiz de excelentíssimo? É errado chamar o juiz de meritíssimo? Não,
Não é errado, não é usual. Foge da liturgia, mas não é errado. Você não vai perder pontos por isso. E na prática ninguém vai te repreender. Só que você foge da liturgia, tá certo? Chama o juiz de excelência, ok? 18ª. A formalidade no trato é essencial. Por mais que a testemunha ou a parte sejam amigos na vida real, é dever chamá-los de senhor ou senhora. Os advogados e o juiz são chamados na prática forense doutor ou doutora. E aqui, sem entrar no mérito se doutor ou doutora é ou não reservado a quem tem titulação acadêmica, o certo é que na prática forense, o juiz é chamado de doutor e os advogados são chamados de doutores. Eu recomendo aos senhores que na audiência simulada reportem-se ao advogado como doutor, advogada como doutora. Não são academicamente doutores. Percebam que, nos termos da legislação brasileira, doutor é quem tem doutorado, ok? Agora, na praxe forense, por um hábito cultural, os advogados são chamados de doutor. E na nossa audiência nós vamos utilizar desse hábito, desse costume. Hábito não, do costume, né? Que é bem mais abrangente do que o hábito, de chamar os causídicos de doutores, doutoras, ok? E quanto à testemunha, quanto ao autor, quanto ao réu, senhor e senhora. Pode ser seu amigo, pode ser seu esposo, sua esposa. Está na audiência simulada? Senhor e senhora. Ok? 19ª. Não se deve utilizar gírias ou palavreado de baixo calão. Senhores e senhoras, meus amigos e minhas amigas. Vocês podem pensar assim, professor deve estar louco. Não estou louco. Gente, é muito comum na audiência simulada o acadêmico, ou por nervosismo, ou por falta de decência mesmo, utilizar palavras de baixo calão, xingar. Então, por favor, não façam isso. Vocês estão sendo avaliados, ok? 20ª. Se o acadêmico perceber que a sua tese está sendo derrotada, não deverá ser hostil com os adversários processuais e nem com o magistrado. Haja com serenidade e, se for o caso, no final da instrução, sugira um acordo. É o seguinte, minha gente, isso aqui está aqui como instrução porque já aconteceu. Um grupo se preparou muito bem, chega na audiência, sempre tem surpresas. Pensa que vai ganhar e percebe que a sua tese está sendo derrotada. E começa a hostilizar o colega, começa a ficar nervoso comigo, que estou fazendo o papel de magistrado. Olha só, esse comportamento, ele é absolutamente repreensível. Não precisa. Demonstra falta de maturidade acadêmica. Tá certo? Lembre-se, aqui não está envolvendo patrimônio e nem a liberdade de ninguém. Ninguém vai perder a guarda do filho, ninguém vai perder um imóvel por uso capião, ninguém vai ter que pagar uma condenação milionária por causa de um ato ilícito. Negativo, tá certo? Eu sei que muita gente às vezes se envolve com o trabalho, quer fazer bem feito e acaba assumindo emoções de forma a passar do ponto do equilíbrio. Não precisa disso, gente. Por favor, não hostilizem os seus colegas, não precisam me hostilizar. Ajam com serenidade. No fim da instrução, se for o caso, propõe um acordo. Agora, um detalhe. Não é porque você percebeu que a sua tese está sendo derrotada que você vai esmorecer, vai deixar de perguntar, de arguir, de tentar de alguma forma demonstrar eventuais contradições durante a instrução. Não, você pode manter o posicionamento firme, tá certo? Só não precisa ser hostil. Ok? 21ª. A audiência será iniciada pontualmente às 13h30. O link de acesso à sala de reunião do aplicativo Zoom será enviado minutos antes no grupo criado no WhatsApp. Então fiquem atentos, tá? Eu vou enviar o link de acesso alguns minutos, 5 minutos antes, 4 minutos antes, tá? Eu vou fazer o controle de quem fica na sala, tá certo? E por gentileza, sejamos pontuais. 22ª. A audiência terá duração de no máximo 1h30. Gente, não tem necessidade de audiência passar de 1h30. E também 1h30 é muito tempo,
tá certo? Nós não vamos gastar 1h30. Eventualmente, se for necessário, se eu perceber que tem muita tese sendo debatida, a gente pode se alongar até 1h30. O ideal é que não passe de 1 hora de audiência, ok? 1 hora de audiência, suficiente. 23ª. Exige-se trajes formais. Homens deverão trajar paletó e gravata, mulheres deverão trajar blazer ou camisa social. 24ª. Na medida do possível, requer-se que a audiência seja realizada em ambiente silencioso, compatível com a solenidade forense. Durante os trabalhos, favor não interromper sem a permissão do magistrado. Se durante a audiência você quiser falar alguma coisa, peça o famoso pela ordem e excelência. Se eu conceder a palavra, você pode falar. Se eu não conceder a palavra, você aguarde até eu conceder a palavra. Tá certo? Mais uma instrução que não está aqui escrita, que seria a 25ª. Cada grupo poderá ter no máximo 2 testemunhas. Não importa se são 2 autores ou 2 réus, no máximo 2 testemunhas. Ok? Não mais do que isso. O outro detalhe, e que vem gerando muita dúvida, é o seguinte: quem pode fazer papel de advogado, quem pode fazer papel de autor, de réu e testemunha? É o seguinte: você pode acumular com um advogado qualquer outro papel. Você pode ser advogado e autor, pode ser advogado e réu, pode ser advogado e testemunha. O que você não pode acumular é o papel de parte e testemunha, ou seja, autor e testemunha, réu e testemunha. Isso não é admitido, tá certo? Você pode ser advogado e testemunha? Pode. Evidentemente que você não vai atuar como advogado no processo antes de você depor, tá certo? Então, por exemplo, você é o réu no processo, tá? Você vai ser ouvido depois do autor. Então, na audiência de instrução e julgamento, primeiro colhe-se o depoimento do autor, depois colhe-se o depoimento do réu. Depois que o réu for ouvido, se você faz o papel de réu e de advogado, a partir desse momento, você poderá ser advogado. Compreendeu? Professor, mas por que isso? Porque quem ainda não depôs não pode estar dentro da sala de audiência, tá certo? Porque senão compromete o depoimento. No mesmo sentido, quem for testemunha pode atuar como testemunha e advogado. Sim, mas só depois que for colhido o seu depoimento. Então observem, se você é testemunha da parte autora, você só vai poder atuar como advogado depois que for colhido o seu depoimento. Antes de colhido o seu depoimento, você sequer pode estar dentro da sala. Se você é testemunha do réu e pretende atuar como advogado, você só vai falar no fim da instrução. Você não vai falar antes. Então notem, quem for testemunha do réu e que pretender atuar como advogado, cuidado, pode ser que não sobre espaço para você atuar como advogado, porque você só vai poder entrar dentro da sala de audiência depois que for colhido o seu depoimento. E se você é testemunha do réu, a audiência vai estar no fim. Perceba, ouve-se o autor, ouve-se o réu, ouve-se as testemunhas do autor e depois ouve-se as testemunhas do réu. Se você, por exemplo, for a segunda testemunha do réu, você não tem mais o que perguntar. Colhido do seu depoimento, aí só as alegações finais, tá certo? Então tomem cuidado. Resumindo, você pode ser autor e advogado, perfeitamente. Autor e testemunha, perfeitamente. Réu e advogado, tranquilo. Testemunha do réu e advogado, perfeitamente. O que não pode, de forma alguma, acumular os papéis de autor e testemunha, réu e testemunha. Compreenderam? Minha gente, é isso. Se tiver alguma dúvida, eu estou no WhatsApp para esclarecê-las todas. Grande abraço, tamo junto. Até a próxima.